Eu quero compartilhar uma palavra com vocês sobre alguns textos dos evangelhos, mas sobre uma pessoa na Bíblia, que é João Batista. E o título dessa mensagem de hoje é Voltar à Primeira Mensagem. Voltar à Primeira Mensagem. E nós temos visto algumas coisas acontecendo. Nós temos visto Deus movendo e confrontando a igreja, trazendo a igreja para um lugar de compromisso, confrontando cristãos, trazendo cristãos para um lugar de compromisso. E nós temos sido confrontados a que a igreja ela saia de uma agenda contaminada pelo mundo, que a igreja saia de um lugar onde ela está vivendo com umas práticas que fazem as programações e o trabalho rodar de forma que ofereça um tipo de consumo, um tipo de produto que as pessoas possam se agradar desse produto que elas estão consumindo. E eu tenho olhado nesses dias que Deus tem gerado um ambiente de clamor. Nós vemos o que está acontecendo em alguns lugares. Eu tenho assistido alguns trechos daqueles cultos que estão acontecendo ininterrupto lá naquela college de Asbury, e temos visto Deus agindo. Essa semana, ontem, se eu não me engano, eu vi uma mensagem do profeta Mike Shea, falando que ele estudou nessa universidade na década de 70 a 80, e depois que ele estudou nessa universidade, ele veio para o Brasil em 76, e ele compartilhou que aquele lugar foi construído historicamente com uma mensagem de santificação. E ele compartilhou essa segunda onda da graça, o segundo mover da graça, que John Wesley falava a respeito da graça que não apenas salva, mas que ela santifica o povo de Deus, que santifica a igreja, que deixa a igreja mais parecida com Cristo. E o que aqueles adolescentes e jovens e pessoas estão experimentando não é o que eles construíram, mas é o fundamento que outros construíram, e eles estão alinhados nisso, bebendo dessa fonte. E eu quero falar com vocês sobre João Batista para nós pensar a respeito dele e a respeito do que ele representa nesse início do Novo Testamento, depois dos 400 anos de silêncio profético de Deus, que Deus se calou, que Deus não interferiu na história, que Deus não escreveu nenhum versículo na Bíblia nessa história de 400 anos. E depois desses 400 anos de silêncio, foi ali o tempo do fim da lei e dos profetas, foi o tempo de surgir João Batista preparando o caminho de Jesus. E nós precisamos olhar para João Batista como uma pessoa, não apenas um ser humano, mas como um símbolo de uma postura que a igreja e que nós hoje precisamos ter. Então nós queremos conversar e orar e buscar na palavra esse lugar onde Deus preparou, esse ambiente que Deus preparou para que viesse João Batista preparando o caminho de Jesus. E vamos correr em alguns textos do Evangelho. Eu quero pedir que você abra lá sua Bíblia, você que trouxe, em Lucas capítulo 1, versículo 6. E vamos ler o versículo 6, 10 e 15 de Lucas. Então só para reafirmar esse calendário, todas as famílias podem pegar um, e ele é gratuito, né? Nós já pagamos como igreja. E você pode levar, tem todas as programações principais, algumas vão ser acrescentadas ao longo do ano, mas para você programar a participar junto conosco. E nós temos 49 famílias que eu tenho lá no meu controle, no nosso planilha de participantes, mas mandamos fazer 100 para já não ter problemas de faltar. Lucas 1, versículo 6, você encontrou, querido? Amém? Diz assim a palavra: Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Eram justos aos olhos de Deus e obedeciam.
versículo 10, pula lá uns versículos para frente. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. A sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Queridos, esse foi o momento de uma resposta de oração. Esse foi o momento de Deus começar a escrever uma história de que Ele voltaria a falar com o seu povo. A voz profética estava se levantando. Deus voltaria a estar se relacionando com o povo e estabelecendo a partir daí um novo tempo. Isso é tão importante, queridos, para nós entender, porque o anjo que apareceu a Zacarias, aliás, anunciando o nascimento de João, ele é o anjo Gabriel. E a Bíblia cita apenas 4 aparições do anjo Gabriel, em alguns momentos chaves, importantes da Bíblia. Em Daniel ele apareceu 2 vezes, o anjo Gabriel. E no Novo Testamento, Gabriel apareceu 2 únicas vezes para Zacarias e para Maria, anunciando o nascimento de Jesus. E esse anjo diz sobre ele, lá no versículo 19, no mesmo texto de Lucas 1, aquele que assiste diante de Deus, aquele que está ao lado de Deus, um assistente, um assessor diante de Deus, era um anjo de proximidade ao governo, ao trono, e ele apareceu, e por isso Zacarias tremeu, ficou assustado, abalado, porque era algo sobrenatural. E por que esse anjo apareceu? Porque tinha uma importância fundamental para a igreja, para o tempo que estava se iniciando ali. Era de tamanha importância, porque ele iria preparar o caminho do Filho de Deus na terra. João iria preparar o caminho. Ele veio, João Batista, como uma promessa. E essa promessa, ela veio rompendo ali uma limitação de 2 senhores de idade, Zacarias idoso, Isabel idosa, e estéreis, não tinham nenhum filho. Mas havia no coração desses pais um clamor, havia no coração desses pais um ambiente de oração. E uma das coisas que gera algo que Deus está conectando, propósito do céu na terra, é quando Ele vê corações que clamam, pessoas que geram isso em intercessão. Eu vi um relato sobre essa universidade de Asbury, e falava-se que por muitas vezes eles se reuniam em grupos pequenos orando para que Deus viesse e se manifestasse no meio deles. E isso já é a 4ª vez que acontece naquela universidade ao longo de uma história de mais de 100 anos. Mas Deus estava ouvindo o clamor de Isabel e Zacarias. E é tão significativo isso, queridos, porque esse anúncio do nascimento de João, esse anúncio da gravidez da sua esposa, estava anunciando que a quebra do silêncio de séculos estava sendo rompida, estava sendo quebrada. Esse anúncio trouxe uma noção de que Zacarias e Isabel eram incapazes de gerar uma descendência sacerdotal. Eles tinham a exata noção de esterilidade por conta própria, eles não poderiam produzir vida. Isso aponta para nós, igreja, porque nós, por mais que fizemos esforços, por mais que o Adriano pule, grite, cante, e a Tamires e quem quer que toque aqui na frente, por mais que o pastor fique rouco de tanto gritar com a igreja, nós não conseguimos produzir avivamento, nós não conseguimos entrar
num lugar aonde somente você pode entrar. Ninguém tem o poder de mudar, é somente o Espírito de Deus. E nós estamos vivendo um tempo da igreja, que a igreja já experimentou muitos métodos, muitas ferramentas, criou muitas estruturas, desenvolveu muitas campanhas, fez muitos experimentos do que funciona e do que não funciona, e nós estamos voltando a uma mensagem que precisa ser pregada hoje, que já foi pregada por João Batista. E essa mensagem só vai ter efeito, queridos, no momento depois de um clamor ser gerado no nosso coração. E eu creio que nós estamos vivendo um tempo que precisa haver um clamor, reconhecendo a nossa esterilidade como igreja. Nós precisamos entender o que Isabel e Zacarias entenderam, eles clamaram, eles reconheceram que sem o Senhor eles eram incapazes de gerar vida, sem o Senhor eles eram incapazes de gerar sucessão. E nós como igreja precisamos entender isso, nós precisamos orar, nós precisamos confessar, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos de conversão, nós precisamos de um ambiente de arrependimento. Nós precisamos nos voltar para o Senhor de todo o nosso coração. Eu estou lendo um livro que fala sobre o deserto, e uma das frases nesse livro diz assim: a esterilidade é uma demonstração dolorosa de que não podemos realizar nenhuma tarefa dada por Deus pela nossa própria força. Não importa o quão cheio de dons você seja, você precisa se tornar desiludido sobre o que você pode produzir e receber uma visão daquilo que somente Deus pode produzir. Nós não produzimos nada sem Deus. Nós somos incapazes de gerar vida sem Deus. Nós somos incapazes de converter alguém. Nós somos incapazes de mudar a vida de alguém. Nós precisamos do Senhor. O primeiro mensageiro do Evangelho do Reino de Deus foi João Batista. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15. Vai lá para o Evangelho de Marcos. Marcos 1, do versículo 1 até o 5. Amém? Aleluia. O texto diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa foi a mensagem que deu rompimento ao tempo de silêncio, ao tempo de interlúdio que eles falam entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esse foi o tempo da preparação que demorou 400 anos para que ali startasse o tempo da nova aliança, e João veio para preparar esse ambiente, João veio para preparar o coração daquelas pessoas para essa primeira vinda de Jesus. E a mensagem é: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E essa mensagem é carregada de uma palavra
de batismo de arrependimento para remissão de pecados. Batismo de arrependimento para remissão de pecados. Começa conosco, queridos. Nós falamos, o juízo de Deus começa pela casa. Nós precisamos orar, pedir perdão. Nós precisamos sondar o nosso coração. Nós precisamos olhar para dentro da nossa família e dizer ao Senhor: Pai, o que está errado? Como que está o meu casamento? Como que está meu relacionamento com meus filhos? Pai, o que está errado na minha agenda, na minha vida, no meu trabalho, nas minhas finanças? Pai, o que está errado nos meus pensamentos? Pai, o que está errado no que eu tenho falado? Arrependimento começa em nós, de conversão, de mudança, de santificação. A palavra de Deus tem que gerar em nós constrangimento, tem que gerar em nós um temor. João Batista, ele foi o primeiro mensageiro. E ali no primeiro versículo de Marcos 1 diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo foi startado por um homem chamado João Batista. Essa foi a mensagem de João. Ele foi o primeiro a ser enviado. João Batista foi o primeiro escolhido antes dos 12 apóstolos. João Batista foi o primeiro que nos ensinou o que é ser um apóstolo. Muitas vezes, queridos, nós aprendemos sobre João Batista como o último dos profetas. Mas nós precisamos entender que João Batista não foi o último de um ciclo que estava iniciando, mas João Batista foi o primeiro de um novo ciclo que estava começando, de uma nova aliança que estava sendo liberada dos céus, confirmada na terra. Não precisa você abrir, mas Mateus capítulo 11, versículo 13, diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Mateus 11 diz: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A palavra até indica que estava virando uma página, que estava entrando num tempo de transição, estava iniciando algo novo. Ele estava fazendo uma transição de uma aliança antiga para uma aliança nova. E a mensagem dele representava que havia uma proclamação, um anúncio, uma notícia nova, algo estava sendo gerado e as pessoas precisavam ouvir. A sua mensagem iria mudar toda a história daquele povo e toda a história da humanidade. E mesmo nesse período, quando João estava sendo gerado, essa primeira mensagem não foi uma mensagem nova, revolucionária, não foi uma nova profecia. João não acrescentou profecias. João pregou aquilo que estava escrito na palavra. João proclamou o que havia sido anunciado a respeito de Jesus em todo o Antigo Testamento, pelos profetas e pela lei. João disse: está vindo aquele que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Está vindo aquele homem que é puro e é santo, é maior do que eu. E ele vai cumprir tudo o que foi profetizado a respeito dele. João, nós precisamos entender que ele representa um modelo, um protótipo do que a igreja precisa ser hoje para preparar a segunda vinda de Cristo Jesus. Jesus fez uma avaliação a respeito de João Batista. E quando eu penso nisso, que Jesus fez uma avaliação de quem era João Batista, eu perguntei para mim mesmo: qual é a avaliação que Jesus faz de mim até hoje? Mateus capítulo 10, versículo 10 e 11, fala sobre essa avaliação. Mateus 11, versículo 10 e 11.
Diz assim, Mateus 10, versículo 10 e 11. Mateus, eu estou falando errado, né? Mateus 11, versículo 10 e 11. Mateus 11, versículo 10 e 11. João, na minha versão NVT está diferente dessa que eu tenho aqui no meu esboço. Essa aqui é corrigida e fiel. Porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de ti, preparará diante de ti o teu caminho. Então, de quem ele está falando aqui? Que ele preparará o caminho de Jesus Cristo, o caminho dele. E ele continua dizendo, em verdade, eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior que João o Batista. Não apareceu alguém maior que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Na versão NVT, João é o homem ao qual as escrituras se referem quando dizem, envio o meu mensageiro adiante de ti, e ele preparará teu caminho à tua frente. E eu lhes digo a verdade, de todos os que nasceram de mulher, nenhum é maior que João Batista. E no entanto, até o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus, queridos, quando ele pregava nos lugares, e quando ele curava, ele falava para as pessoas, não falem sobre quem fez isso para vocês, não proclamem, apresentem-se ao sacerdote e ali ofereçam um sacrifício, mas não falem quem curou vocês. Jesus pedia para não contar aos outros sobre o que ele estava fazendo, mas Jesus, ele fez uma avaliação de João dizendo que não existia na terra, até aquele momento, ninguém nascido de mulher maior que João Batista. Isso eleva o nível do grau de estima, de respeito que Jesus tinha de João. Jesus admirava aquele homem que estava preparando, anunciando o seu ministério. Jesus honrava com a vida daquele homem. E tanto que Jesus se submeteu ao batismo de João. Alguns homens dizem que esse encontro de Jesus com João no batismo foi a única vez que Jesus viu João em toda a sua vida. E que ele não mais teve contato com João. Mas Jesus tinha uma admiração por aquele homem. Nós sabemos que João, quando as mães se encontraram ali, que elas eram parentes, Isabel e Maria, e os bebês, eles se agitaram dentro do ventre da mãe, porque o Espírito conectava a vida de João com a vida de Jesus. Sabemos que Jesus é o único capaz de julgar o caráter de qualquer pessoa. E Jesus emitiu um julgamento, uma avaliação a respeito de João. E o julgamento de Jesus é totalmente imparcial e perfeito. Jesus não se equivoca quando ele julga uma pessoa. E quando Jesus olhou para João Batista e disse diante dos outros que ele é maior entre todos os homens, nascido de mulher, ele olhou para todos os homens grandes que existiram na história bíblica, e ele reconheceu como João o maior dentre todos aqueles homens. E João tem um histórico bem diferente de alguns grandes homens do Antigo Testamento. João não teve um ministério longo. Provavelmente João teve um ministério de apenas 8 meses de duração, pregando o arrependimento, pregando o batismo de arrependimento, pregando a conversão, pregando a mudança de vida, a conversão de vida. João não operou grandes milagres e curas. João não liderou uma nação como Davi. João não
adicionou nenhuma profecia nova, ele simplesmente proclamou o que a palavra e os profetas estavam dizendo a respeito de Jesus. João não vivia num lugar grande, João vivia num lugar pequeno, numa comunidade simples. João não viveu muito tempo, João morreu na idade dos judeus ainda jovem, quando naquela festa que nós sabemos que deu errado, pediram a cabeça de João Batista, e ele foi decapitado. Ele morreu de forma trágica, ele morreu de forma terrível. João não fez parte do grupo dos 12 apóstolos de Jesus no seu ministério. Mas Jesus olhou para João e disse: não há nascido na terra nenhum homem tamanho igual ou maior que João Batista. João é um símbolo de um padrão de igreja que ele quer ver em nós nesses dias. A avaliação de Jesus mostra que João era um homem grande, porque a grandeza no padrão de Jesus Cristo não é da forma como nós definimos. A grandeza no padrão de Jesus não é da mesma forma que nós definimos grandeza. A avaliação de Jesus sobre João parte do relacionamento de João com o Pai, parte do temor de João pela palavra, parte da vida cheia do Espírito Santo que João tinha. João não foi grande diante dos homens, João foi grande diante do Senhor. João se preocupou em ser cheio do Espírito Santo. Ele teve esse entendimento dessa prioridade. João levou muitos ao Senhor porque a mensagem dele era carregada de poder. E João preparou o caminho do Senhor no poder do Espírito Santo. Essa segunda parte do texto que nós lemos, queridos, ele fala: mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Alguns menosprezam o ministério de João, falando que João, sendo um grande homem na história da igreja, na história da humanidade, ainda nesse final do texto fala que o menor no reino de Deus é maior do que ele. Quando nós não entendemos esse texto, nós podemos pensar que estamos menosprezando a obra e o trabalho e a ação de João na história, na nossa história. Quando esse texto usa essa expressão, não é para desvalorizar quem é João e o poder de Deus na vida dele, e o propósito de Deus através dele, mas é para diferenciar, é para estabelecer um marco de que aquilo que aconteceu depois de João, o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, aponta para uma nova vida, para um novo nascimento que nós podemos ter. Isso aponta para o tamanho do valor de Jesus Cristo na nossa vida. Isso aponta para a grande obra que Jesus fez. Isso aponta para o grande privilégio que nós temos de participar do reino, da mesma forma que João, antes de Jesus, não teve, porque ele não desfrutou e ele não viu a morte, o sofrimento e a ressurreição de Cristo. Ele morreu antes. O livre acesso que nós temos a Jesus é tão maior do que a importância e a relevância do ministério de João. E por isso que a Bíblia diz: como desprezaremos tamanha salvação. João, ele foi grande em suas palavras e elas eram cheias e carregadas de poder. Mas alguém maior que ele estava vindo. E nós precisamos ter a noção hoje como igreja. Alguém maior que nós está vindo. E é por ele que nós estamos reunidos aqui. Nós temos uma expectativa de algo muito grande para acontecer. E essa expectativa que precisa mover as nossas reuniões de culto.
E essa expectativa que precisa mover a minha fome de ler a Bíblia todos os dias. Essa fome de saber que alguém maior está vindo buscar a sua igreja, buscar os seus discípulos. Essa expectativa precisa mudar toda a forma de eu viver a minha vida e os meus dias. Nós precisamos entender que precisamos seguir o modelo de João nesses dias como igreja. João foi o precursor da tarefa dada à igreja, de proclamar as Escrituras e a palavra profética como testemunho de Jesus. E nós, queridos, como igreja, temos o mesmo papel, o mesmo chamado, testemunhar das Escrituras como testemunhas de Jesus Cristo, que está vivo e está vindo buscar aqueles que o aceitam e se entregam a Ele. Quando nós falamos de deserto, na perspectiva de João Batista, nós precisamos entender que não é a mesma aplicação que muitos falam de deserto, quando olham para o deserto lá nos 40 anos do povo de Israel que saiu do Egito. Lá o deserto serviu como um teste, uma provação, e a motivação deles era errada, e por isso que eles ficaram tanto tempo no deserto. Mas mesmo assim, lá no Antigo Testamento, quando Moisés foi convocado a pedir para Faraó liberar o povo, ele falou: deixa o meu povo ir adorar o Senhor no deserto. E era para eles adorarem a Deus. João foi preparado por 30 anos no deserto, mas ele foi para o deserto não saindo de uma escravidão. João foi para o deserto para conhecer Jesus e ter um relacionamento com Ele por meio do Espírito Santo. João foi para o deserto para conhecer a palavra de Deus e viver uma vida sem distrações, adorando ao Senhor e buscando a face dEle. João foi para o deserto para que naqueles 8 meses curtos do seu ministério, que ele começou a proclamar arrependimento e conversão de caminho, ele pudesse cumprir aquilo na íntegra. João também foi para o deserto porque ali, quando ele preparava o caminho da primeira vinda de Jesus, ele também estava anunciando a segunda vinda de Jesus. Abra comigo em Mateus capítulo 3. Versículo 8. Você está aí, querido? Amém? Mateus 3, versículo 8. Provem por suas ações que vocês se arrependeram. Algumas versões produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 3, 8. Versículo 10. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. E toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Versículo 11. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo e limpará a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Esse texto fala sobre essa proclamação da segunda vinda de Cristo, porque Ele juntará no mesmo ambiente, aonde cresce o trigo, cresce a palha. Ele tem na mão uma pá, e Ele vai batizar, e Ele está hoje já batizando com o Espírito Santo e com fogo, porque nós estamos nesse ambiente, onde o Espírito Santo nos foi dado. E Ele julgará, Ele separará a palha do trigo, e Ele queimará a palha. E aqui ainda o texto fala num fogo que nunca se apaga, falando sobre a condenação eterna.
João viveu o ministério preparando para a vinda de Jesus como o Salvador. E ele também apontou o caminho, preparando para a vinda de Jesus como o governador e o Senhor de toda a terra, que julgará toda a terra na sua segunda vinda. Ele revela a direção para compreender que a obra de Jesus é completa na segunda vinda. João, ele olhava para a primeira geração, daquele grupo pequeno de pessoas ali na região da Judéia, sobre o Messias que estava nascendo na barriga daquela mulher, o Filho de Deus. E nós, queridos, no nosso tempo hoje, como nós temos orado, não temos mais como ficar parados, não temos mais como ficar inativos, não temos mais como deixar de mover a nossa vida na direção do propósito. Nós, independente se nós veremos de fato Jesus vir buscar a sua igreja, o evangelho que precisa pregar hoje é: Ele está vindo. Se o nosso evangelho hoje deixa de incluir a segunda vinda de Cristo, ele está incompleto, ele está inacabado, ele é vazio de significado. João nos dá uma compreensão do que nós precisamos viver como papel nosso hoje, como discípulos, como igreja do Senhor. Nós cremos que vivemos dias onde Deus quer chocar o mundo, onde Deus quer impactar o mundo como a igreja santa que ama, como a igreja que não é contaminada, como uma igreja que proclama a verdade. Nós cremos que Deus quer levantar uma igreja com o poder do alto, um povo com maturidade que vai glorificar o nome do Senhor Jesus. A expectativa dos céus, nós precisamos pensar sobre isso, é de uma igreja que no fim dos tempos ela será um prenúncio visível, ela será uma clara manifestação da glória de Cristo que vai aparecer e todo olho verá. A vida de João Batista precisa confrontar nós como igreja hoje. A nossa falta de disciplina. A vida de João Batista precisa confrontar a nossa casa, a nossa pouca expectativa de buscar revelação, entendimento da palavra. A vida de João Batista precisa nos confrontar, porque nós temos pouco desejo de vir à igreja, nós temos pouco desejo de orar todos os dias, nós temos pouco desejo de que a nossa família se salve, que a nossa casa seja um lugar de altar de adoração, nós temos pouco desejo das coisas espirituais e celestiais, porque nós estamos pensando em comprar as coisas nesse mundo, em consumir, em realizar os nossos próprios sonhos. É por isso que João nos confronta, porque ele não foi seduzido por essas coisas. Se nós achamos que a vida de João Batista foi uma vida extrema, foi uma vida radical, foi uma vida que nós podemos dizer, não é bem assim, nós não precisamos viver nesse nível. Isso é um argumento, porque nós não temos o mesmo nível de revelação de quem é Deus como João Batista teve. A necessidade maior do nosso tempo, queridos, é de pessoas como João Batista, que descobriam o privilégio do deserto para buscar o Pai, para buscar a Deus, que não se distraem. Se eu e você pudermos ver a Deus da mesma forma como João viu, nós seremos capacitados a viver como ele viveu. Se eu e você formos para o mesmo lugar e estivermos dispostos a pagar o mesmo preço de João, o Senhor vai se revelar da mesma forma e vai nos dar capacidade de viver aquilo que ele viveu na sua geração. Nós precisamos aumentar o nosso desejo das coisas celestiais. Nós precisamos ir mais profundo nesses dias, queridos, como igreja. Nós precisamos ser solo fértil, coração aberto,
para permitir que sejamos mexidos, machucados, confrontados pela verdade do Evangelho, pelo nível de santificação que Deus tem exigido de nós, igreja. Nós precisamos ser feridos pela glória de Deus para que comece em nós a incendiar o nosso coração por um amor verdadeiro pela glória do Senhor e pela segunda vinda dEle, buscar a sua igreja. Nós precisamos reorganizar a nossa vida, mudar a nossa agenda, colocar o foco nas coisas certas. Nós precisamos e somos chamados a dar uma resposta para Cristo daquilo que Ele espera que nós vivamos como igreja. Eu creio que nesses dias, queridos, Deus está buscando, Deus está procurando pessoas que tenham vidas que busquem intensamente a presença dEle, que tenham vidas que priorizem buscá-lo de todo o coração, que priorizem buscar a revelação da palavra, a instrução na palavra, que priorizem ser tomados pela presença do Espírito para obedecer no nível que João Batista obedeceu. Essa realidade de João Batista, ela nos mostra como Deus encheu esse homem desde o ventre da sua mãe, como Deus preparou e forjou ele por 3 décadas no deserto, como Deus trouxe profundidade na revelação e no anúncio da palavra que saía da boca dele, como Deus ungiu ele com poder incomum para proclamar a palavra de Deus e centenas de pessoas confessavam seus pecados, eram batizados e se arrependiam. Nós precisamos gerar um ambiente desse tipo de conversão, como aconteceu com João Batista. Eu creio que Deus está preparando uma igreja que vai ser madura para que Cristo possa vir buscar essa noiva. Nós precisamos desejar isso, senão as coisas vão ficar talvez para uma próxima geração. Em Israel no passado, Deus encheu a vida de um homem para preparar um pequeno grupo para a primeira vinda, para a manifestação e o anúncio ali do nascimento do Filho de Deus. Agora, no tempo que nós estamos vivendo, Deus quer usar o testemunho de uma igreja santa, de uma igreja consagrada, de um grupo de pessoas, de um povo que preparará o caminho da vinda de Cristo Jesus. E nós não podemos perder tempo. Nós não podemos nos enrolar com as coisas desse mundo. Nós não podemos nos fixar naquilo que é horizontal, natural, físico, porque tudo isso vai ficar e não vai subir. E nesse primeiro momento, queridos, nós sabemos que a igreja não está preparada para isso. Por isso que Deus procura os remanescentes. A igreja tem os 4 tipos de solos. Isso é dentro da igreja. O solo da beira do caminho, o solo entre os espinhos, o solo pedregoso e o bom solo. E tudo isso está dentro da igreja. A igreja que vai preparar a vinda de Cristo Jesus é a igreja que está com o coração ardendo de desejo, de adorar, de interceder e de servir. Nós somos chamados a 2 simples coisas: adorar o Senhor com intensidade e servi-lo com intensidade. O nosso trabalho como igreja, como discípulos, como filhos, se resume a essas 2 coisas. Se não há adoração, o serviço não vai ser eficiente. Se não há serviço, a adoração vai ser improdutiva. Nós precisamos caminhar dessa forma como igreja. Nesse primeiro momento, o Senhor está procurando um grupo de remanescentes no meio da igreja, que estudará a palavra, que se debruçará diante do Evangelho, que procurará andar nos caminhos que o Senhor quer que a gente ande, que participará de um processo até a sua gloriosa volta para buscar a sua igreja. Nós não sabemos quanto tempo
o que o João fez nesses 30 anos que ele ficou no deserto. João teve um ministério curto, mas teve um tempo longo de preparação. Deus sabe lidar muito bem com isso. Deus é urgente, mas Deus também é paciente. A mensagem do Evangelho é urgente, mas Deus também tem paciência. Essa combinação de urgência e paciência nos processos, Deus sabe lidar bem com isso. Deus interfere em determinados momentos, mas Ele leva e Ele espera processos longos e constantes de treinamento, de crescimento, de maturidade. Eu quero que você entenda que João foi preparado por 30 anos no deserto para estar pronto para confrontar a corrupção do sacerdócio da época. Hoje, queridos, nós vivemos um tempo de rebeldia na igreja, que pessoas com alguns meses estudando a Bíblia, algum tempo pequeno de oração, sem estar debaixo de nenhuma cobertura, começa a confrontar, começa a se virar contra lideranças da igreja, começa a confrontar pessoas que gastaram anos e décadas servindo ao Senhor. João não confrontou aquele sacerdócio corrompido de qualquer forma. João ficou 30 anos sendo forjado, preparado. A mesma forma que Jesus. A vida dele foi normal, foi uma vida que não teve grandes destaques que foram escritos ou registrados nesses 30 anos. Mas aquilo que ele fez em talvez 8 meses, não é bem certo esse tempo do seu ministério, foi algo que foi preparado durante 30 anos. O que eu quero dizer com isso, queridos, que se nós não tivermos tempo suficiente de oração, se nós não tivermos tempo suficiente de buscar a palavra com fome, com desejo, se nós não prepararmos ambiente de cultos, de adoração, de reuniões nas casas, com fome, com sede, com expectativa, nós não vamos nos preparar para isso. O que eu quero dizer para você é que toda agenda precisa ter um propósito claro de adorar o Senhor e construir e dar mais um passo e sermos transformados em todo momento que nós estamos vivendo o reino. Nós não podemos desperdiçar. João e Jesus, eles tinham uma comunhão íntima com o Pai. Eles tinham um lugar de deserto, onde eles adoravam, onde eles liam a palavra, onde eles cresciam no relacionamento. Eles ouviam, mas eles falavam, mas eles tinham comunhão íntima com o Pai. Eles tinham uma vida de oração intensa. Eles tinham foco em um discipulado de um pequeno grupo e eles não foram para as multidões. O deserto que João Batista viveu é um deserto que leva-nos a reconhecer que Deus é suficiente e é tudo o que nós precisamos para viver. Deus é suficiente e é tudo o que eu e você precisamos. Conhecendo um pouco mais da história de João, nós precisamos acender um desejo renovado de buscar, de desejar um novo nível de intimidade. Um novo nível de entrega, de aliança. O Senhor trabalha por processos. Deus deseja derramar um nível de intimidade, um nível de profundidade de aliança, antes de Ele começar a trabalhar ministério, antes dele começar a trabalhar impacto, antes dele promover transformação lá fora. Ele quer transformar aqui, Ele quer transformar a reunião dos santos, a igreja dele, Ele quer amadurecer a sua igreja. Eu quero desafiar você, querido, nesses dias a aumentar o seu nível de fome e de desejo da presença dEle. Eu quero instigar você e convidar você a ir para o deserto para ter um relacionamento íntimo, para ter um relacionamento de busca onde nada te atrapalhe, onde você consiga crescer no Senhor, onde você desenvolva experiências de que a glória dEle constrange o seu coração e que naquele secreto você comece a gerar intercessão que gere transformação na vida de pessoas. Eu convido você a ficar em pé.